Om Bhurbhuvah Swaha Tatsavituru Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shri Saran. Oferecemos nossas mais humildes reverências aos divinos pés de lótus de Bhagavan Sri Satya Sai Baba. A gente continua, então, de onde a gente parou da última vez. Enquanto o objeto pelo qual nós ansiamos está em nossas mãos, nós não reconhecemos o seu valor. Somente quando nós o perdemos, nós realizamos o valor daquele objeto. Quando sua visão nos olhos é normal e perfeita, você não reconhece o seu valor. Quando você perder a visão e ficar cego, você realizará o valor dos seus olhos. Similar é o caso com a sua saúde. Enquanto você estiver forte e capaz de suportar qualquer tensão, você não será capaz de realizar a importância de sua boa saúde. Quando toda a sua energia for exaurida, você realizará as limitações do corpo e se sentirá muito triste por ter desperdiçado uma dádiva tão valiosa de Deus em buscas sensuais inúteis e triviais. Sua saúde no período anterior o ajudou como a um amigo necessitado. Todas as energias que você utilizou na busca de prazeres carnais anteriormente, agora se tornaram seus inimigos. Os jovens de hoje em dia são incapazes de distinguir entre amigos e inimigos, embora tenham a capacidade de fazer isso. Vou reler. Enquanto o objeto pelo qual nós ansiamos está em nossas mãos, nós não reconhecemos o seu valor. Somente quando nós o perdemos, nós realizamos o valor daquele objeto. Quando sua visão nos olhos é normal e perfeita, você não reconhece o seu valor. Quando você perder a visão e ficar cego, você realizará o valor dos seus olhos. Similar é o caso com a sua saúde. Enquanto você estiver forte e capaz de suportar qualquer tensão, você não será capaz de realizar a importância de sua boa saúde. Quando toda a sua energia for exaurida, você realizará as limitações do corpo e se sentirá muito triste por ter desperdiçado uma dádiva tão valiosa de Deus em buscas sensuais inúteis e triviais. Sua saúde no período anterior o ajudou como a um amigo necessitado. Todas as energias que você utilizou na busca de prazeres carnais anteriormente, agora se tornaram seus inimigos. Os jovens de hoje em dia são incapazes de distinguir entre amigos e inimigos, embora tenham a capacidade de fazer isso. Sairá. Sairá. Nesse iniciozinho aqui me veio bem assim é, a, a nossa relação assim com as pessoas próximas, né? Nossos entes queridos. É, o quanto que quando as pessoas estão por perto, né? A gente não dá o valor a elas, e aí de repente morre uma pessoa querida na família, e aí aí sim que você vai sentir, né, naquele momento de perda, o quanto que aquela pessoa era importante, né, para você, quanto que você amava aquela pessoa e quanto que você não se dava conta, né, assim, não agia em conformidade, né?
E a gente acaba que a gente está sempre fazendo tudo meio que no automático, né? É, e nessa segunda parte aqui, mais no final do parágrafo, é, ele fala sobre. Ele retoma, continua com o tema que ele já vinha falando, né? Da importância de a gente fazer o sadhana quando a gente é jovem, aproveitar essa energia que você tem da juventude para fazer o sadhana, não esperar o final da vida, quando você já não vai ter tanta energia. É, e ele falou assim, aqui buscas sensuais, né? Prazeres carnais, né? É, aqui sempre me vem à mente assim uma picanha, um pedaço de carne, assim. Mas, mas acho que de um modo geral, assim, toda a nossa vida, da forma como ela é organizada, ela nos coloca em buscas inúteis, né? Que nos exaurem o nosso tempo e nossa energia de diversos tipos, né? Inclusive toda a nossa toda a nossa busca, né? Por ter sucesso na carreira profissional e, e a nossa busca por estabilidade financeira, enfim, a sociedade é organizada de um tal modo que a gente não tem como fugir disso, né? Mas muitas vezes a gente acaba se enredando nisso também, né? E, e aí o tempo passa, né? Assim, então, é importante isso que Sai Baba fala, né? Que a gente deve, o quanto antes, voltar nossa atenção para aquilo que é, para aquilo que tem valor, né? Que é eterno. Sério. Sairá. Tem essa frase final também, né? Que a gente é capaz de fazer a distinção, né? Entre amigos e inimigos. Ele fala que são incapazes de distinguir entre inimigos e amigos e inimigos, embora não tenham capacidade. Aí isso me veio a questão do imediatismo, né? De tomar decisões rápidas, né? De ser veloz. E que essa urgência toda acaba que faz com que a gente se atrapalhe. A gente, achando que está ganhando tempo, a gente acaba perdendo tempo, porque por não parar alguns minutos, que seja uma hora, seja um dia, mas por não parar, a gente acaba se entregando, confiando em pessoas que não são confiáveis, né? Confiando em instintos nossos, em coisas que vêm de lá de dentro, mas que a gente não parou para analisar dentro de nós mesmos se aquilo ali era bom ou se era ruim. Como veio de dentro de nós, a gente já, pá, não, é o meu instinto, é a minha visão, é o que eu quero agora, né? E isso tudo por conta desse modo de viver que tem que ser rápido, as coisas têm que acontecer de uma maneira veloz, rápida, porque como se você fosse ser atropelado se você não fizesse isso. E o curioso é que, na verdade, a gente é que acaba atropelando a vida, né? E acaba atropelando a nós mesmos, porque nesse exemplo, né? Quando você não é capaz de distinguir um amigo e um inimigo,
Você é capaz de andar em má companhia por muito tempo, né? E aí, depois, para reparar esse erro, né? Olha tudo que já aconteceu, né? A gente pensa, poxa, por que eu tomei essa decisão? Por que eu não. Simplesmente, talvez porque não tenha dado aquela oportunidade de parar, né? Não, isso foi na pressão externa, né? A gente tem que sair desse externo para o interno. Isso daí, em todas as linhas assim, que a gente lê, está falando sobre isso, né? O exterior faz a gente se perder, enquanto que o interior a gente se encontra. Para acessar isso, a gente precisa de calma, de paciência, de delicadeza, né? De usar nosso discernimento, tudo isso. Sairão. Sério, vou continuar então a leitura. Quem é um amigo? Quem é um inimigo? Quem é o professor? Quem é o estudante? Quem é um poeta? Quem é um ator? Você tem a inteligência para saber isso? Se você sabe, há espaço para dúvidas? Se você não tem inteligência, em que você se diferencia de um animal? Esse tipo de análise sempre ajudará você a trilhar o caminho correto. Hoje em dia, o homem está tomando o nome de Deus para a manutenção de seu corpo. Ele não está utilizando o seu corpo como um instrumento para alcançar a divindade. Quando seu corpo é afligido por alguma doença ou quando está fraco, ele ora: Ó Deus, dá-me saúde, dá-me forças para suportar esse sofrimento. Assim, ele está fazendo uso de Deus para o bem do seu corpo. Mas ele não está preocupado. Ó meu corpo, agora está saudável e forte. Como posso usar esse corpo no serviço do Senhor? Ele está perdendo tempo pensando que ainda haverá tempo em um futuro distante para o serviço de Deus. Algumas outras pessoas pensam: por que nós deveríamos nos preocupar com Deus e outras coisas assim, mesmo desde tenra idade, quando poderemos confortavelmente dedicar tempo à espiritualidade depois que nos aposentarmos do serviço? Elas também imaginam que podem pensar em Deus depois de terem desfrutado dos prazeres mundanos. Se você não é capaz de contemplar Deus enquanto todas as suas faculdades físicas, mentais e espirituais estão em perfeitas condições, como você poderá fazer isso depois que todas essas energias diminuírem? Vou reler. Quem é um amigo? Quem é um inimigo? Quem é o professor? Quem é o estudante? Quem é um poeta? Quem é um ator? Você tem inteligência para saber isso? Se você sabe, há espaço para dúvidas? Se você não tem inteligência, em que você se diferencia de um animal? Esse tipo de análise sempre ajudará você a trilhar o caminho correto. Hoje em dia, o homem está tomando o nome de Deus para a manutenção de seu corpo. Ele não está utilizando seu corpo como um instrumento para alcançar a divindade. Quando seu corpo é afligido por alguma doença, ou quando está fraco, ele ora: Ó Deus, dá-me saúde, dá-me forças para suportar esse sofrimento. Assim, ele está fazendo uso de Deus para o bem do seu corpo, mas ele não está preocupado. Meu corpo agora está saudável e forte. Como posso usar esse corpo no serviço do Senhor? Ele está perdendo tempo pensando que ainda haverá tempo em um futuro distante para o serviço de Deus.
Algumas outras pessoas pensam: por que nós deveríamos nos preocupar com Deus e outras coisas assim, mesmo desde tenra idade, quando poderemos confortavelmente dedicar tempo à espiritualidade depois que nos aposentarmos do serviço? Elas também imaginam que podem pensar em Deus depois de terem desfrutado dos prazeres mundanos. Se você não é capaz de contemplar Deus enquanto todas as suas faculdades físicas, mentais e espirituais estão em perfeitas condições, como você poderá fazer isso depois que todas essas energias diminuírem? Sairá. Saíram. O Sai Baba, ele está colocando essas questões da pessoa usar o nome de Deus para o corpo, né? Está demonstrando como a gente entende a nossa existência, a gente entende como um corpo, né? Porque a gente pede um benefício para algo que é temporário. Você vai falando, vocês pedem entrar para o corpo, mas depois vocês, com o corpo saudável, esquecem do objetivo. Né? Porque, afinal de contas, ali, como é que a gente vai conseguir atingir a libertação, né? Como é que a gente vai se liberar? Então, eu achei interessante, né, esse ponto aí. Está demonstrando bem que ele sabe, que a gente confunde mesmo, que a gente mesmo indo lá, assistindo os palestras, ouvindo ele falar, né, lendo os textos, a gente ainda está na ilusão, em qualquer grau que seja, de que nós somos o corpo, né? Porque a gente se aflige. E, enfim, nesse final, né, ele está colocando do que ele já tinha falado também anteriormente, né? Do serviço tem que ser feito desde o início, né? Eu me lembrei de uma situação, essa analogia com, por exemplo, com música, né? Que ele está colocando, né? A pessoa desfrutou de todos os prazeres, né, mundanos e tal, depois vai querer prestar serviço para Deus. E eu pensei na pessoa que às vezes é autodidata, vamos dizer assim, e aprende a tocar um instrumento, mas cheio de vício na postura, né, cheio de problemas assim que podem ser corrigidos. Quer dizer, poderiam ter sido corrigidos se um professor bem capacitado tivesse orientado desde o início. Mas depois que a pessoa já está tocando há algum tempo, né, vamos dizer aí, né, aprendeu na tenra idade, já na velhice quer corrigir, agora sim eu vou ter aula com o professor para corrigir minha postura e todos os meus vícios, é como se você tivesse que limpar todo aquele hábito seu para construir um novo. Então, é realmente difícil, né? Imagina a gente passar a vida inteira orando para a nossa saúde do nosso corpo, e depois, no final da vida, a gente vai fazer diferente? Não vai. Né? É um hábito que durou a vida inteira. Aí você vai ter que tirar aquele hábito, né, para poder construir um novo hábito. Enquanto que se tivesse feito isso desde o início, né, você já estaria com esse bom hábito. Isso não quer dizer que você não vai, vou me descuidar do meu corpo. Isso não quer dizer que você é negligente com o seu corpo, né? Porque também é uma dádiva. Mas isso quer dizer que você não vai achar que o seu corpo é a sua meta principal durante um bom tempo da sua vida, para depois, quando você te aposentar, aí sim você considerar que é o sagrado, a sua meta principal. Então, eu acho que é uma formação de hábito aí que ele está falando, né? Sairão.
Sairão. Às vezes eu penso que tudo que a gente pensa, a verdade é justamente o contrário. Ou seja, muita gente pensa mesmo, como o Baba falou, né, de deixar Deus para depois, para quando já estiver perto da morte, né, como se alguém soubesse quando a morte vem. Mas, né, teoricamente, a gente pensa que vai vir na velhice, então deixa isso para lá, vamos desfrutar. Muita gente pensa assim mesmo. Só que é justamente o contrário. Quanto mais cedo você buscar a Deus e tiver mais consciente dessa sua unidade com Deus, né? O que é a vida, quem é você, você vai ter uma vida muito melhor, né? Muitos sofrimentos vão ser evitados, porque você está na verdade, não está cego, né? O que é a vida, o que é você, né? Então, por exemplo, né, a união com Deus, o sadhana, nos dá uma grande paz, uma paz que o mundo não te dá. E com essa paz é que você vai enfrentar os desafios do mundo, né? Não é o contrário, Deus não é para deixar para depois, Deus é desde o princípio da nossa vida. E quanto mais cedo a gente tiver essa consciência de quem nós somos, do que é o nosso corpo, que é um instrumento do divino, nos preocuparmos em servir a Deus. O fato de servir a Deus já dá saúde em si mesmo, porque o corpo está sendo utilizado com o objetivo correto. Eu me lembro que uma vez eu estava me sentindo muito mal, né, lá no Rio de Janeiro, porque no trabalho eu tinha ajudado a fazer umas mudanças lá, uma coisa de doido, a mover arquivos, né, isso na universidade. A professora quis mudar lá a disposição dos arquivos, a gente foi ajudar aqueles troços pesados, e eu dei um jeito na coluna embaixo, e eu estava cheia de dor, eu dava 3 passos e parava, de tanta dor. No dia seguinte, não conseguia me mexer assim direito, andar, porque dava aquelas fisgadas e eu estava muito preocupada até. E eu tinha ensaio no centro ensaio de bhajan, e como eu era muito entusiasmada com isso, né, também, eu sempre fui, né, com os bhajans, mas sobretudo os primeiros anos, eu resolvia. Então, assim, eu caminhava, como eu digo, dava 3 passos, dava aquela fisgada e parava. Mas fui andando com dificuldade até o ponto de ônibus, e aí consegui chegar lá no centro SAI. Aí estava bem preocupada e tudo, né? Aí comecei a ensaiar, ensaiei tudo. Depois levantei, né? Conversei com as pessoas, eu esqueci que havia uma dor. A dor desapareceu, né? Quer dizer, eu falei, gente, cadê a dor? A dor simplesmente sumiu. Eu até esqueci da dor, e depois, quando eu estava voltando, que eu fui andando, eu não estou sentindo dor, né? Então, a proximidade de Deus nos dá tudo que a gente precisa, né? Deixaríamos de ter problemas? Não, a gente sabe que não, tem problemas para resolver, mas a gente vai resolver mais centrado na gente mesmo, não vai ficar tão ansioso, desesperado, porque você tem uma âncora na sua fé, né? Então, a vida vai fluir melhor. Saíram. Saira,
Continuar a leitura. Incapaz de se mover, a visão turva, o rosto cheio de rugas, o cabelo ficou grisalho. Até as crianças o importunam como a uma velha bruxa. Você responde com um sorriso raivoso. Ó boneco dançante, observe a diversão desse corpo de marionete. Assim, você fica deprimido e sofre com grande agonia mental e física. Como então você poderá contemplar a Deus? Você ficou cego, suas pernas não se movem, suas mãos se recusam a funcionar. Como então você poderá executar qualquer serviço? Quando os servos de Yama colocaram o laço ao redor do seu pescoço e o arrastam dizendo, venha, venha. Quando os parentes se apressam em manter o seu corpo do lado de fora, dizendo, não há utilidade em mantê-lo do lado de dentro. Quando a esposa e os filhos choram sobre seus últimos momentos, será possível para você cantar o nome de Deus? Portanto, você deve estabelecer uma base sólida para a sua vida espiritual e segurança na velhice, mesmo enquanto você é jovem. Mesmo supondo que você empreenderá a disciplina espiritual, sadhana, após a aposentadoria, você o fará quando chegar a essa hora? Não, não. Enquanto estiver em serviço, você estará mergulhado de cabeça em deveres oficiais ou atividades comerciais. Após a aposentadoria, você perderá o seu tempo indo a clubes recreativos ou em intrigas. Uma dona de casa questionou seu marido empresário. Meu caro senhor, eu nunca vi você empregando seu tempo na contemplação de Deus, nem mesmo por um dia. Pelo menos nesta velhice, por favor, dedique algum tempo a isso. Então o empresário respondeu: o quê? Eu não tenho tempo nem para morrer. Como então posso praticar a repetição do nome de Deus, Namasmarana? A morte poupará um homem que pensa que ele não tem tempo nem para morrer? O tempo e a maré não esperam por ninguém. Você deve se esforçar para utilizar adequadamente o seu tempo dentro de suas limitações. O inimigo morte e o exército das doenças estão invadindo o reino do corpo. Em tal situação, os seres humanos estão morrendo como cães e raposas, sem ninguém para cuidar deles. Mas aqueles que conquistaram a graça de Deus não podem ser derrotados por nenhum exército ou inimigo. Portanto, você precisa obter a graça de Deus, mesmo enquanto está na juventude. Com essa graça, você pode derrotar os inimigos e as dificuldades ao seu redor. Vou reler. Incapaz de se mover, a visão turva, o rosto cheio de rugas, o cabelo ficou grisalho. Até as crianças o importunam como a uma velha bruxa. Você responde com um sorriso raivoso. Ó boneco dançante, observe a diversão desse corpo de marionete. Assim, você fica deprimido e sofre com grande agonia mental e física. Como então você poderá contemplar a Deus? Você ficou cego, suas pernas não se movem e suas mãos se recusam a funcionar. Como então você poderá executar qualquer serviço? Quando os servos de Yama colocaram um laço ao redor do seu pescoço e o arrastam, dizendo, venha, venha. Quando os parentes se apressam em manter o seu corpo do lado de fora, dizendo, não há utilidade em mantê-lo do lado de dentro. Quando a esposa e os filhos choram sobre seus últimos momentos, será possível para você cantar o nome de Deus? Portanto, você deve estabelecer uma base sólida para a sua vida espiritual e segurança na velhice, mesmo enquanto você é jovem. Mesmo supondo que você empreenderá a disciplina espiritual, sadhana, após a aposentadoria, você o fará quando chegar essa hora? Não, não. Enquanto estiver em serviço, você estará mergulhado de cabeça em deveres oficiais ou atividades comerciais. Após a aposentadoria, você perderá o seu tempo indo a clubes recreativos ou em intrigas. Uma dona de casa questionou seu marido empresário. Meu caro senhor, eu nunca vi você empregando seu tempo na contemplação de Deus, nem mesmo por um dia. Pelo menos nesta velhice, por favor, dedique algum tempo a isso. Então o empresário respondeu: o quê? Eu não tenho tempo nem para morrer. Como então posso praticar a repetição do nome de Deus, Namasmarana? A morte poupará um homem que pensa que ele não tem tempo nem para morrer? O tempo e a maré não esperam por ninguém.
Você deve se esforçar para utilizar adequadamente o seu tempo dentro de suas limitações. O inimigo morte e o exército das doenças estão invadindo o reino do corpo. Em tal situação, os seres humanos estão morrendo como cães e raposas, sem ninguém para cuidar deles. Mas aqueles que conquistaram a graça de Deus não podem ser derrotados por nenhum exército ou inimigo. Portanto, você precisa obter a graça de Deus mesmo enquanto está na juventude. Com essa graça, você pode derrotar os inimigos e as dificuldades ao seu redor. Sairan. Sairam, como o Baba diz aqui, né, a graça de Deus é tudo. Ele diz que com essa graça você pode derrotar os inimigos e as dificuldades ao redor, né? Ou seja, então por que esperar, né, para ter essa graça, essa companhia, né, a consciência de que Ele está conosco todo o tempo, de que é a nossa fortaleza. Realmente é o desperdício de uma vida, deixar isso para os últimos momentos, né, que como o Baba fala, onde você já não tem as suas capacidades físicas, às vezes nem intelectuais, funcionando em toda a sua capacidade. E depois quem adiou isso a vida inteira, na verdade, quando chegar lá na frente, não vai conseguir, porque já está com a mente cheia de outros prazeres e objetivos e completamente mergulhado, né, no mundo, nas atividades, mesmo que sejam atividades para comerciais, como ele fala aí, né, atividades econômicas, você já está com gosto por tudo isso e vai deixando para depois, como aquele que disse que não tinha tempo nem para morrer, quer dizer, então não tem tempo, como as pessoas dizem, não tem tempo porque está gastando tempo com um monte de coisas que não lhe vão levar ao objetivo da vida e vai morrer assim, né, na ignorância. Então, é muito sério, né? E o Baba já vai aí despertando a juventude, insistindo com eles para que eles busquem o que realmente deve ser buscado e não aquilo que é efêmero, que não vai dar felicidade, que vai dar prazer temporário. A gente tem direito ao conforto, né, para o corpo, uma vida, né, uma vida abundante, enfim. A gente tem direito, sim, só que a gente não pode esquecer de quem nos dá tudo isso, né, e está no caminho correto na vida, que é o caminho para a nossa autorrealização, né? Quer dizer, para a gente saber quem a gente é, para essa união com Deus, para isso que a gente veio, né? Por conta do karma e para descobrir quem nós somos e, viver, e ter essa consciência, essa paz, essa unidade, né? A realização mesma da unidade. Sairão.
Sairane. Essa frase, não tenho tempo nem para morrer, ele escolheu bem, né? Que demonstra toda a nossa ignorância, né? Toda a nossa ilusão. Achar que você não tem tempo para morrer. Achei interessante mesmo a escolha, né, da frase. Demonstra totalmente, né, como a gente não está conectado. Sairana. Sério, deixa eu continuar então. Você deve acreditar firmemente no fato de que a vida é uma longa jornada. A viagem de ônibus, trem ou avião é limitada a um tempo especificado, mas a vida é uma longa jornada. Esse fato deve ser sempre levado em consideração. Aqueles que se esquecem dessa verdade não se preparam para a jornada. Eles se entregam aos prazeres mundanos e, portanto, não se preparam para enfrentar as dificuldades e perdas nessa longa jornada. Eles não tomam medidas de segurança suficientes para enfrentar quaisquer eventualidades na jornada da vida. Todos vocês sabem sobre os vagões de mercadorias transportados por via férrea. No momento mesmo da fabricação desses vagões, sua vida útil é fixada. Quando eles são enviados para qualquer estação, a data de retorno é indicada nos vagões. Esses vagões devem ser retornados ao local de origem antes da data de vencimento, após servirem ao seu propósito. Similarmente, Deus indicou a data de retorno nesse vagão chamado corpo, Derra. Ninguém está mantendo essa data em mente. O homem não está reconhecendo a verdade de que ele não será capaz de saber quando esse corpo se fundirá na eternidade. Se você deseja ter paz e felicidade verdadeiras, você deve se esforçar para obter a graça de Deus no próprio estágio da juventude. Tá bom, né? Uhum. Você deve acreditar firmemente no fato de que a vida é uma longa jornada. A viagem de ônibus, trem ou avião é limitada a um tempo especificado. Mas a vida é uma longa jornada. Esse fato deve ser sempre levado em consideração. Aqueles que se esquecem dessa verdade não se preparam para a jornada. Eles se entregam aos prazeres mundanos e, portanto, não se preparam para enfrentar as dificuldades e perdas nessa longa jornada. Eles não tomam medidas de segurança suficientes para enfrentar quaisquer eventualidades na jornada da vida. Todos vocês sabem sobre os vagões de mercadorias transportados por via férrea. No momento mesmo da fabricação desses vagões, sua vida útil é fixada. Quando eles são enviados para qualquer estação, a data de retorno é indicada nos vagões. Esses vagões devem ser retornados ao local de origem antes da data de vencimento, após servirem ao seu propósito. Similarmente, Deus indicou a data de retorno nesse vagão chamado corpo, Derra. Ninguém está mantendo essa data em mente. O homem não está reconhecendo a verdade de que ele não será capaz de saber quando esse corpo se fundirá na eternidade. Se você deseja ter paz e felicidade verdadeiras, você deve se esforçar para obter a graça de Deus no próprio estágio da juventude. Sairá.
Sairam. Entendi. Aqui o Sarava está convidando a gente a ter uma outra perspectiva, né? Mudar a nossa perspectiva da vida. De ter essa perspectiva de que é uma nova jornada, né? Do tempo de retorno. Existe uma data de retorno. Para a gente deixar de ter essa visão de que o futuro é o futuro do próprio corpo, né? Eu vou fazer isso, 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 porque aí depois eu vou ter isso, isso, isso. Ou vou conseguir tal, tal, tal coisa. Na verdade, essas pequenas ações, elas são dentro dessa jornada, né? Elas não são a jornada. E às vezes a gente acha, às vezes não, acho que com muita frequência, né? A gente acha que essas ações durante a vida que são a jornada, né? Então, eu acho que ele está convidando para a gente mudar o nosso enfoque para ter essa visão mais ampla da vida, né? A gente entrou aqui nesse mundo por meio desse corpo e vai sair dele, ou deixar o corpo. Ele vai sair desse corpo. Então, todas essas ações importantíssimas que a gente acha que é o corpo que está realizando, na verdade, isso é tudo ilusão mesmo, né? Tudo faz parte dessa ilusão cósmica, né? O que a gente veio realmente fazer, né? Isso que a gente tem que ficar tendo como meta, né? O propósito da iluminação. Qual é o propósito da iluminação, né? Não é deixar nada para ninguém, não é fazer nome, não é influenciar as pessoas, não é nada, né? Não sairá. Saira, acho que eu vou continuar então. A infância e a juventude são os estágios mais importantes da vida humana. Incapazes de compreender o valor da vida humana, nós estamos vendendo essa joia preciosa em troca de peças inúteis de carvão. Nesse vaso de ouro cravejado de diamantes, esmeraldas, gemas e jades, estamos tentando cozinhar a pasta de sementes de gergelim. Nós estamos usando madeira de sândalo como lenha sob o recipiente. O recipiente é valioso, a lenha é inestimável, mas o material que está sendo cozido é trivial. Nós estamos vendendo nosso corpo tão valioso e nossos sagrados pensamentos em troca de prazeres momentâneos e triviais. É como arar a terra com um arado de ouro e plantar cactos. O campo do seu coração, Vridaya Kshetra, é um campo sagrado, pois pertence a Deus. Kshetra Gnam Chapi Mam Vidhi, declarou o Senhor Krishna. Ele é o campo, Kshetra, assim como o conhecedor do campo, Kshetra Gnam. Tendo realizado a verdade de que esses dois são propriedade de Deus, você lavrará a terra com o arado dourado das boas qualidades e a tornará fértil com adubos e fertilizantes. Finalmente,
Que tipo de cultura é cultivada nesse campo? Você está cultivando uma safra de prazeres sensuais. Quem quer que tenha reconhecido o valor deste campo, o corpo humano, e do arado, as boas qualidades, não pode jamais fazer mau uso deles. Vou reler. A infância e a juventude são os estágios mais importantes da vida humana. Incapazes de compreender o valor da vida humana, nós estamos vendendo essa joia preciosa em troca de peças inúteis de carvão. Nesse vaso de ouro cravejado de diamantes, esmeraldas, gemas e jades, estamos tentando cozinhar a pasta de sementes de gergelim. Nós estamos usando madeira de sândalo como lenha sob o recipiente. O recipiente é valioso, a lenha é inestimável, mas o material que está sendo cozido é trivial. Nós estamos vendendo o nosso corpo tão valioso e nossos sagrados pensamentos em troca de prazeres momentâneos e triviais. É como arar a terra com um arado de ouro e plantar cactos. O campo do seu coração, Vridaya Kshetra, é um campo sagrado, pois pertence a Deus. Kshetragnam Chapimam Vidhi, declarou o Senhor Krishna. Ele é o campo, Kshetra, assim como o conhecedor do campo, Kshetragna. Tendo realizado a verdade de que esses dois são propriedades de Deus, você lavrará a terra com o arado dourado das boas qualidades e a tornará fértil com adubos e fertilizantes. Finalmente, que tipo de cultura é cultivada nesse campo? Você está cultivando uma safra de prazeres sensuais. Quem quer que tenha reconhecido o valor deste campo, o corpo humano, e do arado, as boas qualidades, não pode jamais fazer mau uso deles. Sairam. Sairam. Aqui o Baba coloca, né, a, a importância, né, do corpo humano e, sobretudo, na infância e na juventude, que ele coloca como as etapas mais valiosas, né, da vida humana. E também coloca aqui que o campo do coração, né, pertence a Deus. Isso é uma coisa que a gente pouco lembra, né, ao lidar com o ser humano, com as crianças, com a juventude, de ensinar a eles corretamente, né, o que eles têm em mãos, né, que a vida é sagrada, que o corpo é sagrado. E eu acho, assim, na verdade, assim, foi no Centro Sai, eu já tinha mais de 28 anos, que eu escutei pela primeira vez na minha vida que o corpo é um templo, né, onde Deus habita. Eu nunca tinha pensado sobre essa perspectiva, nem minimamente. Eu achava que eu era dona do meu corpo e eu podia fazer o que eu quisesse dele, né, como a maioria das pessoas acham. E não sei se a maioria, eu acho que a maioria, né? Vamos lá, uma grande parte das pessoas. E a primeira vez que eu escutei isso, para mim, foi muito impactante. Saber que meu corpo era um templo onde Deus habita. Eu comecei a mudar a maneira de me relacionar com o meu corpo, a maneira de me vestir, entender
que ele é, como o Baba fala aqui, um campo sagrado, um templo, e não me pertence, pertence à divindade. Comecei a entender isso, que não é tão fácil entender, porque a gente, né, está num mundo de dualidades e a gente não consegue manter a mente estável, mas mudou totalmente. Eu só soube disso aos 28 anos, depois de ter feito um bocado de besteira, sem considerar esse lado, né? Então a gente acumula karmas na vida, né? Karmas negativos, tudo, por total ignorância, por desconhecer, porque não somos educados corretamente, não é sabendo realmente o valor das coisas. Então desperdiçamos nossa vida a usar o corpo mal para prazeres sensuais, sem se importar com a sacralidade desse corpo. Muitas pessoas não se preocupam nem em manter a saúde do corpo, né? Se entregam, né, a vícios e não lutam contra, e etc., né? Os prazeres sensuais, né? Comida que não é saudável, e várias coisas, né? Também o alimento, né? O alimento, que é alimento? O alimento para a mente, né? Vê uma porção de porcaria que depois tem medos, né? Da onde vem esse medo? Se alimentam de medo, de violência, de filmes, os filmes quase sempre são violentos, porque as notícias, porque é isso que dá Ibope, né? Visualizações, enfim, a violência, não as boas notícias. Então, quer dizer, usa-se muito mal esse campo sagrado, por ignorância, não é crítica, né? É por ignorância mesmo. Saira. Saira. Isso aí que a Sueli tocou aí nesse assunto daquilo que entra através de nossos sentidos, né? Foi uma coisa que eu só me dei conta, assim, quando eu li nos livros do professor Hermógenes, que ele também enfatiza isso, né? A questão dos filmes que tem violência, e realmente são a maioria. E né, até na época eu lembro que eu fiz uma estimativa assim, de quantos filmes eu já tinha assistido na vida, milhares, né? Então imagina é, quanto que essa informação realmente não nos deixa ansiosos, tristes, né? Deprimidos, com medo, sem a gente perceber, né? Que aquilo vai ficando registrado, né? Na nossa memória, né? E só então que eu comecei a cuidar, né? Com mais, a ter mais atenção a essa questão. E é uma coisa que nos compete, né? Não tem como a gente mudar
os outros, né? Não tem como a gente mudar o que está sendo oferecido, né? Mas a gente pode escolher o que a gente vai consumir, né? Não sai, não. Essa fala do Rubens me lembrou né, que o mestre diz, né, o Baba e todos, a gente só pode mudar o mundo mudando a nós mesmos, né? Transformando a nossa consciência é que a gente pode transformar ao nosso redor, né? Realmente a gente não pode mudar o mundo, mas a gente pode trabalhar sobre nós mesmos. E isso faz a transformação, né? Porque a gente é um ser só, Sairão. Sai, não. Eu vou continuar então. Torne sua vida significativa, engajando-se em atividades que ajudem os outros. Parou para cara. Viajando na estrada para a divindade. Refletindo a divindade em sua natureza. E finalmente fundindo-se na divindade. Somente então a vida humana merece ser chamada de vida divina. O nascimento humano é um raro presente de Deus. Jantunam Nara Janma Durlabham. Por que o nascimento humano é tão grandioso e difícil de obter? Qual é a sua especialidade? Qualquer felicidade e prazeres desfrutados pelos pássaros, feras e animais também são desfrutados pelo homem. Nesse caso, qual é a grandeza da vida humana? O homem, embora desfrute de todos os prazeres como os animais, pássaros e feras, deve fazê-lo de uma maneira única, que está além do alcance desses seres. O homem hoje em dia está exposto a tanta infelicidade e inquietação porque ele jogou aos ventos a honra, mana, e o respeito próprio, abhimana. Ele não distingue entre o transitório e o eterno. Ele não tem o poder de discernir entre o ser, atma, e o não ser, anatma. Ele perdeu o seu poder intelectual também. Os jovens devem estar preparados para propagar a natureza e as qualidades da penitência relacionadas ao corpo, sarírika tapas, da penitência relacionada à fala, vatika tapas, e da penitência relacionada à mente, manasika tapas, por meio de sua firme determinação e de sua própria prática. Não é possível desenvolver a qualidade da pureza, sattva, a menos que você remova as qualidades de atividade, rajas, e da inércia, tamas, de sua mente. Vou reler. Torne sua vida significativa, engajando-se em atividades que ajudem os outros. Parou para cara. Viajando na estrada para a divindade, refletindo a divindade em sua natureza e, finalmente, fundindo-se na divindade. Somente então a vida humana merece ser chamada de vida divina. O nascimento humano é um raro presente de Deus. Jantunam Nara Janma Durlabham. Por que o nascimento humano é tão grandioso e difícil de obter? Qual é a sua especialidade? Qualquer felicidade e prazeres desfrutados pelos pássaros, feras e animais
também são desfrutados pelo homem. Nesse caso, qual é a grandeza da vida humana? O homem, embora desfrute de todos os prazeres como os animais, pássaros e feras, deve fazê-lo de uma maneira única que está além do alcance desses seres. O homem hoje em dia está exposto a tanta infelicidade e inquietação porque ele jogou aos ventos a honra, mana, e o respeito próprio, abhimana. Ele não distingue entre o transitório e o eterno. Ele não tem o poder de discernir entre o ser, atma, e o não ser, anatma. Ele perdeu o seu poder intelectual também. Os jovens devem estar preparados para propagar a natureza e as qualidades da penitência relacionada ao corpo, saririka tapas, da penitência relacionada à fala, pratica tapas, e da penitência relacionada à mente, manasika tapas, por meio de sua firme determinação e de sua própria prática. Não é possível desenvolver a qualidade da pureza, sattva, a menos que você remova as qualidades da atividade, rajas, e da inércia, tamas, de sua mente. Saira. Saira. Eu acho que esse discurso, né, de uma forma muito particular, nesse discurso, o Sai Baba está dando aí uma grande sacudida, né, na mente dos estudantes a respeito de qual é o sentido da vida e de como a gente deve viver a nossa vida, levando em consideração o sentido da vida, né? A partir da compreensão de qual seja o sentido da vida, como então nós devemos viver a nossa vida. Então ele parece que ele está batendo na mesma tecla várias vezes, né? Falando a mesma coisa sobre várias perspectivas, assim, né? Cercando por todos os lados. Né? Assim, o que é a vida humana, qual o propósito da vida humana e como a gente alcança esse propósito. Saira. Saira, eu também vejo aqui nesses 2 últimos parágrafos lidos, que o Sai Baba faz um trabalho de, através da juventude, poder trazer para o mundo vamos lá, essa boa nova, né? Vamos até usar a palavra do Evangelho, né? Dessa vida transformada com Deus. Porque no parágrafo anterior, né, ele fala que o ser humano perdeu a capacidade, né, o poder intelectual de distinguir, né, entre, entre o Atma e o Anatma, etc. Se o ser humano perdeu isso, quem é que vai resgatar isso? Né? O Sai Baba faz um grande trabalho junto à juventude e a gente vê hoje, né, que é essa juventude que leva,
né, a mensagem de Deus pelo mundo, né, de Sai Baba, através do seu comprometimento, né, a gente vê a unidade deles com Deus, com os ensinamentos de Baba, com as práticas que o Baba ensinou, né? São eles, né? A gente um exemplo, né? Aqueles os comitês de bhajans lá do ashram são, né? Os jovens que fazem também os mantras e as sevas, né? E hoje tudo é levado pelos estudantes que foram, né? Estudantes do Baba, que agora já estão muitos deles mais maduros, mas o trabalho continua com as novas gerações, né, de trazer essa consciência através do jovem. Lembro de uma vez também que Baba deu um discurso em que ele falava que ele tinha um grande, tipo uma bomba, né, uma grande bomba para o mundo, né, um exército, algo assim, já não me lembro, e apresentou, né, que eram seus estudantes, né, e é isso que o Baba fez e continua fazendo, né? Porque o legado está aí, as instituições de ensino dele estão aí, o ashram, as organizações, né? Os trabalhos de Seva e Balvicas e tudo mais. Então, a gente vê aqui como que a Baba, a gente vê também aqui, né? Como que o Baba trabalhou, né? E trabalha, porque os discursos continuam, junto à juventude, para transformar a humanidade inteira, né? Os mais velhos, né? Inclusive, principalmente. Sairão. Sairão, também agora me lembrei que lá no Ashram, quando uma vez eu estava conversando com o senhor que é responsável pela seva, pelos sevas, lá no Ashram, que a cada 10 dias trocam, né, os sevas, eles vêm de várias partes do país e ficam no ashram 10 dias, fazendo tudo quanto é tipo de seva, depois vem outro grupo, né? Então, o coordenador de tudo isso, né, ele coordena junto com a esposa coordena as mulheres, né? E eu conversando com ele uma vez, né, como é que eu deveria assim iniciar o trabalho, né, aqui em Portugal, né, que não tem nada de centro-ensaio, eu não sei o quê. Ele disse, começa com Balvicas, faz Balvicas e depois fica mais fácil, porque os adultos, vendo a transformação das crianças, eles começam a se aproximar e a querer participar também, a conhecer melhor o Baba. Esse é o melhor método para se começar. Então, é isso para exemplificar aqui, né, o que eu disse, que é o que o Baba está fazendo. Sairam.
Saira, ouvindo esse discurso de Baba, eu fico pensando o quanto que eu ainda tenho que aprender, né? Porque, por vezes, a gente acha que está trilhando um determinado caminho que não vai resvalar, e vem a vida e te mostra que não é bem assim, né? Te dá uma lição e você percebe que tem que estar sempre atento, né? Sempre no orar e vigiar, e atento de que a qualquer momento as coisas podem vir a mudar, né? E tendo a consciência de que a cada dia é um trabalho interno que a gente tem que fazer para continuar no melhor caminho para a gente, né? Do que a gente entende da nossa relação com Deus. Porque, porque de repente a gente pode se ver em circunstâncias e que a gente resvala, né? Então a gente tem que estar sempre assim, atento, sempre, sempre atento. E quanto a essa questão dos estudantes, eu acho que eu comentei aqui há um tempo atrás, eu não lembro, mas talvez eu tenha comentado, eu assistindo um vídeo do neurocientista Miguel Nicoleles, né? Que eu acho que no momento é o cientista brasileiro que mais desponta. Os estudos dele são maravilhosos, e eu vendo um vídeo, enfim, ele comentando a respeito dos estudos dele, do exoesqueleto, e uma série de coisas, de uma experiência que ele teve com um estudante indiano que foi estagiar no laboratório onde ele trabalha, se eu não me engano, nos Estados Unidos, não me lembro que parte dos Estados Unidos. E conforme ele foi descrevendo o comportamento do rapaz, eu pensei assim, só pode ser devoto de Sai Baba. Já tem algum tempo, eu não consigo lembrar dos detalhes, né? Mas o comportamento, a vontade de conhecimento, a relação dele com a pesquisa, me levou a crer que toda a sabedoria do rapaz jovem é porque ele tenha estudado dentro dos valores humanos, né? Porque também não é porque é indiano que vai ter valor humano, né? O ser humano é ser humano em qualquer lugar do planeta. E aquilo bateu muito forte no meu coração, né? E eu fiquei pensando assim, poxa, o trabalho do Miguel Nicoleles é um trabalho tão bacana. Imagina um devoto de Sai Baba que tenha estudado na universidade, ter crescido junto com Sai Baba. E coisa maravilhosa não vai ser ter essa continuidade. Sairá. Sério. Vamos terminar então? Triambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva bandhanam mrityurmukshiyamamritate. Om Shanti Shanti Shanti